Vamos saber então do Arthur Miller, né, se o clima vai continuar favorecendo as colheitas aí nas principais regiões produtoras de soja. Boa noite, Arthur. Boa noite, Petri. Obrigado. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. A tendência é que os trabalhos em campo vão continuar sendo favorecidos sim, apesar de alguns atrasos, principalmente ainda no estado de Mato Grosso. A gente vai ver aqui nos dados da Conab que, olha só, mais de 80% lá no estado de Mato Grosso já foi colhido. São Paulo também já iniciou aí os trabalhos em campo. E olha só, temos que o Rio Grande do Sul também, né, recentemente começou os trabalhos em campo já com 2% da área colhida. Lembrando que muita grande parte das áreas produtoras, como Paraná, Goiás também, Tocantins, já estão com mais da metade colhida. Para a gente ter uma ideia, né, de como está em relação ao ano passado, a gente vai ver na próxima tela que onde está verde está avançado. Essa é a informação mais importante, né? Porque mostra exatamente se está adiantado, se está atrasado, né, Arthur? É, exato. Que a gente vê como está verde lá o pessoal do Matopiba, maquinário em campo seguindo firme e forte, que lá o tempo tem colaborado. E apesar do tempo também ter colaborado, um pequeno atraso em Mato Grosso de 2%. Mato Grosso do Sul também se recuperou, já diminuiu aí de 15% para 7% de atraso. O maior atraso justamente ainda é em São Paulo. Por que, hein, Arthur, hein? Porque também, né, houve atraso na implementação da safra, por causa que também estava esperando a chuva vir. Então, todos esses problemas, né, fizeram um efeito dominó. Mas, no geral, o produtor paulista ele vai aí continuar trabalhando normalmente, que inclusive, né, na semana que vem tem umidade já ajudando, né, para o milho segunda safra que já vai sendo semeado em contrapartida. Então, como é que fica o tempo para os próximos dias? A gente vai ver nas imagens de satélite. A onda de calor, né, continua ainda no centro-sul. Problemas ainda em Mato Grosso, nas áreas lá relacionadas ao noroeste, porque lá a chuva tecnicamente não para. Então, quando a gente dá um zoom aqui para os próximos 5 dias, chamar a atenção principalmente para o centro-norte de Mato Grosso, porque a chuva lá ainda passa de 100 milímetros em 5 dias. Porém, quando a gente olha para Rio Verde, em Goiás, a tendência é que o produtor tem que aproveitar até o dia 10 para colher a soja, plantar o milho segunda safra, depois boa umidade já para o desenvolvimento da próxima safra. Quando a gente olha de 10 a 14 de março, olha só, a chuva ganha força no centro-oeste, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e boa parte do Matopiba, grande parte das áreas produtoras já com mais de 100 milímetros de chuva acumulada, o que é uma ótima notícia até para produtores em áreas centrais da Bahia e também no norte de Minas, que apesar da chuva não ser volumosa, a chuva chega aí aos poucos aliviando a situação. Quando a gente olha para o sudeste, olhando aí para o interior da região de Minas Gerais, lá em Unai, importante região produtora, a partir do dia 15 de março a chuva também retornando para a região, então o produtor pode plantar o milho segunda safra, que a umidade vai retornar também para o centro-norte de Minas, porque de 15 a 19, aí tem aquelas músicas das águas de março, né? A gente vê o azul tomando conta do Brasil inteiro. Isso aqui significa chuvas de pelo menos 30, 50 milímetros em 5 dias, que vão aí ajudar aí a aliviar o calorão, vai ajudando o desenvolvimento da próxima safra. E como a gente olha, né, para os nossos amigos também do interior do Nordeste, chuva se espalhando, olhando para uma importante região produtora que é Luiz Eduardo Magalhães, tempo firme até o dia 10, 12, depois chuvas também aí passando de 100 milímetros, ou seja, clima colaborando para a colheita da soja e também para o milho segunda safra que vem aí. Perfeito. No próximo bloco, o Arthur Miller vai voltar para falar sobre a situação do calorão, né? Inclusive recorde de calor lá no sul. Exatamente, né? Temperaturas aí na casa de 40 graus no Rio Grande do Sul. E a pergunta que fica, quando é que o frio chega? Fica aí que eu te conto. Voltamos já. A onda de calor deve continuar até domingo no Brasil. No sul, a temperatura chegou aos 40 graus e já bateu recorde em 2025. Vamos falar então com o Arthur Miller, né, para atualizar essa questão da frente fria e também desse calorão, porque aqui em São Paulo, Arthur, a gente tá reclamando do calor, mas 40 graus lá no Rio Grande do Sul é algo realmente pior ainda, né? Como é que está a situação? Exatamente, a tendência é que esse calorão persista lá no sul até domingo, né? Porque a gente tem um bloqueio que inibe a formação de nuvens mais carregadas. A gente vê, né, nesse momento no satélite nada de nuvens carregadas, mas quero chamar a atenção que a baixa no norte da Argentina ela está ativa e está produzindo um cavado. O produtor sabe que o cavado traz granizo e traz ventaval, então pontualmente a gente já vai começar a ter nos próximos dias tempestades no oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que pode trazer granizo, não é chuva volumosa e pode vir na forma de ventavais. A gente vê, essa chuva toda mal distribuída é a chuva aí provocada pelos temporais, porém o calorão ele persiste até o dia 9, depois
ele termina porque a partir aí do dia 8, 9, uma nova frente fria avança, vai levar chuva, vai também fazer com que a temperatura diminua e logo na retaguarda dela, no meio da próxima semana, já sobe outra frente fria. Ou seja, a tendência é que a chuva ganhe força na região sul. Olha só, olha como a notícia é boa para o produtor gaúcho. De 15 a 19 de março, chuvas que se espalham no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Porque frente fria passando, automaticamente a gente tem, né, mais chuva chegando, com também, né, a temperatura ficando amena. Quando a gente olha para uma importante região produtora que é a Uruguaiana, né, que foi uma das regiões aí que a temperatura bateu na casa dos 40 graus, a gente percebe que a tendência é que essas chuvas, o modelo, apesar de não estar mostrando chuva tão volumosa nos próximos dias, mas a partir aí do dia 10, 15, tem mais chuva chegando e pode ter certeza que pelo menos aí mais de 100 milímetros de chuva no decorrer do mês vai ter. A atenção fica justamente, né, para a queda abrupta de temperatura. Veja que para o final de semana a gente está com 36, 37, lá no dia 10 a máxima despenca para 25 e a mínima cai para 15. Ou seja, mas depois sobe de novo lá, né? Dia 20 de março já está chegando aos 35. Já. Mas aí é por causa da outra frente fria que avança, né? Daí a gente tem aquele efeito do calor pré-frontal, que é comum, mas veja que é um calor de 2 dias, né? Que é de basicamente 2 dias, 1 dia, porque o que acontece? A gente está vindo com aquele 36, 37, ao menos aí nos últimos 10, 15 dias. Então, normal, quando tem a aproximação da frente fria, a temperatura se eleva, e aí ela cai, e aí ó, a temperatura caindo lá para 11 graus. Não tem risco para geada, mas lembrando que tanto essa gangorra aqui no dia 10 quanto essa aqui no dia 25 produz o estresse térmico tanto no gado quanto também nas lavouras. Então o produtor tem que ficar atento, porque são duas aí situações que acaba, né, diminuindo a umidade dos cultivos. No geral, a gente vê, né, que esse bloqueio ele persiste no sul e o VECAM ele continua atuando aqui na região do sudeste, que inibe a formação de nuvens. O que isso quer dizer? Com o avanço das frentes frias da região sul, o VECAM também vai perder força no sudeste, por isso vai subir, né, chuva para São Paulo, vai subir chuva para Minas e, por enquanto, a gente não tem a previsão de uma nova onda de calor, ou seja, a situação vai começar a se normalizar a partir do dia 10 de março, né? Porque ninguém mais aguenta todo esse calor também, Petri. Então, tá dito, né? A tendência é que a temperatura aí diminua, a gente já vai começar também a adentrar o outono e na semana aí a gente vai atualizar também as condições aí do El Niño e da Laninha, porque as águas lá no Pacífico equatorial, né, quando a gente começa a olhar para o lado de cá, as águas já estão voltando a se esquentar e já dando indícios aí que para o meio, para o final do ano, a gente pode ter aí o retorno do El Niño, que é mais uma engrenagem que ajuda a esquentar o tempo aqui na América do Sul. Pois é, El Niño lembra a temperatura alta, né, seca no sul e é algo muito complicado.